E aí, já começaram a fazer alguns exercícios? É, de indução? Conseguiu fazer todos? É? Então manda a brasa lá. Façam lá. Então, então na aula passada começamos a estudar essa análise assintótica, né? Em particular essa ordem O, né? Essa notação O. Então aqui é basicamente uma definição, né? Que eu acho que está aqui no começo. Basicamente uma definição. Ou seja, notação O, é isso aqui, ó. F é O de G, se F é menor ou igual que CG. Quer dizer, se a função G, ainda que multiplicada por uma constante, mesmo multiplicada por uma constante, passa acima da função F. E a partir de um certo ponto, isso acontece para sempre, né? Aí a gente diz que a F é O de G. Pronto, é basicamente essa definição, não tem mais nenhum resultado a partir disso. O que a gente fez foi, a aula toda foi exercitar essa definição. Exercitar. E tivemos vários exemplos, tal, né? Vários exemplos para mostrar que alguma F pode não ser O de alguma outra G, como esse caso aqui, né? Então, O significa limite superior, né? Limitado superiormente. O que a gente quer, o que a gente busca é um limite superior. Aqui está a F, né? A gente quer um limite superior, que a gente não sabe, digamos, calcular F exatamente, saber, digamos, sei lá. Aqui a F é um valor exato, N ao cubo, como está aqui, N quadrado, a gente sabe o valor dela. Mas na prática, essa F vai ser o tempo de execução de um algoritmo. Entende? Número de passos. A gente não vai conseguir, muitas vezes, né, determinar o valor exato. Ó, é N ao cubo. É N ao cubo menos 2N. Não. É difícil fazer isso. Então o que a gente tem é um limite superior. Entende? Mas diz, olha, o tempo de execução é O de N. Lembra? O de log N. Então é para isso que vai servir este tópico aqui. Então o que a gente quer é um limite superior justo, o mais justo possível, mais próximo do valor real da função. Né? Para ajudar a encontrar esse valor mais próximo, a gente vai ver também limite inferior, daqui a pouco. Né? Faz o mesmo trabalho do limite de um limitante superior, mas só que é um limitante inferior. Aí quando esses limites superior e inferior, porque o superior está sempre por cima, o inferior está sempre por baixo, a partir de um certo tempo, né? Então, nesse intervalo aqui, a função está aqui no meio. A função corre aqui no meio. Então, quanto mais próximo a gente tiver um do outro, melhor, quer dizer, mais informação a gente tem da função. A informação que a gente tem é mais precisa. Entende? Porque, veja, a gente falar assim, uma função como essa do exercício, sei lá, qualquer uma aqui, sei lá, uma função quadrática, por exemplo, essa sexta aqui, sei lá, uma função quadrática, essa 3 sobre 2n quadrado, mais 7 sobre 2n, a gente sabe que isso aí é O de n quadrado, né? Mas isso aí também é O de n ao cubo, O de n à quarta, O de n à quinta, né? Porque se o n quadrado é um limite superior, n ao cubo também é, porque é um limite superior para n quadrado, né? Então, tudo bem, aqui a gente sabe a função, né? Tá vendo a função, a descrição exata da função. Mas às vezes a gente não sabe disso como ocorre no algoritmo. Então você diz assim, olha, por exemplo, né, do ponto de vista de algoritmo, onde a função a gente não sabe direito. Então você faz um cálculo lá e diz, olha, o tempo de execução deste algoritmo aqui, o número de operações que ele executa, não passa de n ao cubo. Não é? Por exemplo, bubble sort, você calcula lá, fala, ó, isso aqui é O de n ao cubo, e mostra que é O de n ao cubo.
Está correto, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas qual que é o problema disso? Isso aí não é um limite superior justo, né? Você prova que n é o cubo, está correto. Vem um outro e fala, ó, na verdade é n quadrado, um limite superior para o bubble sort. O número de operações que ele executa é proporcional a n quadrado. Então, quem que está dando uma informação mais precisa? O de n ao cubo ou o de n quadrado? De n quadrado, né? Porque está mais próximo do valor real da função, né? Então a gente não quer um limite superior também qualquer. Mas é difícil achar essas coisas. Mas vamos lá. Então, olha. Quem sabe a gente faz mais um aqui só para relembrar esse negócio aqui, né? Relembrar um desse aqui. Quer dizer, tudo que a gente está exercitando é mostrar que uma f é igual ou não é igual a uma O de G. Para ser igual, ela tem que ser menor ou igual que uma constante vezes G. Sei lá, chuta uns aqui. Por exemplo, 2 elevado a n mais 1, será que é O de 2 elevado a n? Será que é? É, né? Por quê? Porque 2 elevado a n mais 1, a gente pode escrever assim, né? 2 vezes 2 elevado a n, né? Não é isso? Então é uma constante vezes 2 elevado a n. Então isso aqui faz o papel da f. Essa aqui é a constante e essa aqui é a g. Então, f é igual a O de g. Então isso aí é. Será que 3 elevado a n é O de 2 elevado a n? Será que 3 elevado a n, vou apagar aqui, é O de 2 elevado a n? Bom, vamos supor, né, que é e tentar mostrar como nós fizemos aí, né, sei lá. Às vezes a gente mostra direto como é esse caso do 2 elevado a n mais 1. Mas quando a gente não sabe, tem dúvida, vamos supor que é, né? Vamos supor, então está implícito aqui, né? Suponha que 3 elevado a n é menor ou igual que uma constante vezes 2 elevado a n. Vamos tentar achar essa constante, né? A partir de um certo n0, né? Sempre tá implícito tudo isso aí. A partir de um certo ponto. Vamos ver se o 2 elevado a n passa o 3 elevado a n. Será que isso acontece? Bom, se isso acontecer, fazendo uma manipulação algébrica aqui, né? Passando o 2 aí para o lado esquerdo dessa desigualdade, a gente fica com essa expressão aqui, não fica? 3 sobre 2 elevado a n menor ou igual que c. Não é isso? E isso é verdade? Imagina o n crescendo. 3 sobre 2 é maior que 1, né? Então o n crescendo, isso cresce também. N indo para infinito, isso vai para infinito. Não existe nenhuma constante c que barra esse crescimento. Então isso aqui é contradição ou absurdo. Isso aqui, contradição. Contradição, ou seja, não existe n0 tal que para todo n maior ou igual que n0, 3 sobre 2 elevado a n é menor ou igual que uma constante. Não vai, tende a infinito, né? Quer dizer, estamos só fazendo a essência da coisa aqui, né? Depois, se eu tiver que escrever tudo, né? Suponha por contradição que 3 elevado a n é O de 2 elevado a n. Ou seja, que 3 elevado a n é menor ou igual que c vezes 2 elevado a n. Aí vai, escreve. Aí isso dá uma contradição. E assim por diante, né? O que mais? Por exemplo, essa 14. Será que log n é igual a O de n? Log n, eu vou apagar isso aqui. Será que log n é O de n? Não, log n é O de n, né? Porque ela é limitada superiormente por uma função linear, né? À medida que o n cresce, né? O n cresce muito mais que o log. Então, por exemplo, log n... Opa.
log n na base 2 é menor ou igual... se você não quiser, não precisa nem de constante, né? Acho que é menor ou igual a n para n maior ou igual que 1, né? Porque para n igual a 1, do lado esquerdo, log 1 na base 2 é 0, né? Do lado direito é 1. Ou seja, se pegar o gráfico, né, do log e do n, log 2 vai dar log n na base 2 vai dar uma coisa assim, né? Corta aqui no 1, né? E n vai dar alguma coisa assim, né? Então, na verdade, para n maior ou igual que 0, né? Log n é menor ou igual que n. Então, não precisa nada. Às vezes, para mostrar que certas expressões são O, como este caso aqui, ó, como este caso aqui, como este 4, mostrar que certas expressões são O, por exemplo, n quadrado mais 200n mais 300 é igual a O de n quadrado. Bom, quando tem todos os termos positivos assim, basta você pegar os menores e ir majorando. Igual como nós fizemos numa expressão lá no início. Então, você pode escrever assim, n quadrado mais 200n mais 300. Isto aqui é menor ou igual que n quadrado mais 200n quadrado mais 300n quadrado, né? Para n maior ou igual que 0. Então, isso aqui é 501 n quadrado. Porque tudo que a gente precisa é mostrar que é uma constante vezes n quadrado, para mostrar que é O de n quadrado. Né? Então, a gente vai majorando. Isso é uma forma só, uma forma simples. A gente não está preocupado com constantes, nada. Só quer mostrar que é menor ou igual que uma constante vezes n quadrado. Então, você majora tudo. Agora essa quinta aí... Essa quinta aí... Bom, também dá para majorar, né? Menos 200n é menor ou igual... Troca... Será que a gente pode fazer a mesma coisa nessa quinta? Ah, não. Desculpa. Isso aqui é... O de n é... O de n não é. O de n não é. Mas e se fosse O de n quadrado? E se fosse O de n quadrado? Nesse caso, tudo bem, né? Porque n quadrado menos 200 eu troco por... Não, na verdade, basta jogar fora os negativos. Né? Basta jogar fora. Isso aí é menor ou igual que n quadrado direto. Então, não tem nada que... Não tem mistério aí, né? Também não tem mistério. Isso aqui é direto. Se fosse n quadrado, né? Se fosse, só para a gente exercitar. Esse aqui, n quadrado menos 200n mais 300 é menor ou igual que n quadrado. Para n maior ou igual que 0. Porque quando n cresce, esse aqui só fica negativo, né? Só diminui. Agora, como é n, né? Não é menor ou igual, não é O de n. Aí faz um cálculo parecido com o que a gente fez na aula passada, né? Supõe que é uma constante vezes n, é menor ou igual que uma constante vezes n, chega a uma contradição, né? Bom, entende o tipo de... A técnica aí que está envolvida? É parecida, né? É uma técnica parecida. Enfim. Esse 9 aqui, né? Esse aqui é uma formulinha, né? Combinação de N2A2, né? Quanto que é a combinação de N2A2? A formulinha, né? Nn-1 sobre 2, não é? Né? Uma formulinha pronta. Isso é O de n quadrado mesmo. Se você dividir os membros aí, separar os termos aí, né? Nn-1 sobre 2 vai dar n quadrado sobre 2 menos n sobre 2. Entende isso? Né? É n quadrado, né? O de n quadrado. Enfim. Então é isso aí, cara. O que tem de diferente mais? Essa aqui.
Hum? Essa 15 aí, é verdade que essa expressão aí, 100 log n menos 10 mais 2 n log n é igual a O de n log n? É, né? O maior termo é n log n. Termo dominante aí, né? Quer dizer, isso é só intuitivamente, né? Agora tem que mostrar que isso é menor ou igual que uma constante vezes n log n. Ué, o termo aí, menos 10, pode jogar fora, né? Porque n está sempre crescendo, é maior ou igual que zero. Então, essa expressão aqui, esta expressão aqui, 100 log n menos 10n mais 2 n log n, isso aqui é menor ou igual. E esse negativo pode jogar fora, porque quando n cresce, né, n maior ou igual que zero, isso só diminui o valor, né? Então a gente pode dizer que isso aqui é menor ou igual que 100 log n, exatamente, mais 2n log n. Agora esse 100 também eu posso colocar n log n, né? 100 log n, 100n log n, exatamente. Aí vai ficar 102 n log n. É, exatamente. Entendi? Se isso aqui é menor ou igual, tudo isso aqui para n maior ou igual que zero. Menor ou igual que 100, n log n, mais 2, n log n. Isso dá menor ou igual que 102, n log n. Acho que é para n maior ou igual que zero, para todo n maior ou igual que zero. Enfim, tá vendo o tipo de técnica aí que rola? Coisa não é tão complicada, né? Parece que tinha mais alguma coisa que eu queria falar aqui que eu não estou lembrado. Eu acho que é... A 12? Vamos ver. Será que log n na base 2 é O de log n na base 3? Será que é? Então, log n na base 2. Como é que eu escrevo? Lembra de propriedade de mudança de base? Log A na base B é igual log A na base C sobre log B na base C. Eu quero mudar da base A para a base C. Eu tenho log A na base B, lembra? Vou escrever aqui. Eu quero trocar para a base 3. Então isso aqui eu posso escrever log n na base 3 sobre log 2 na base 3. Então é log A na base B. Você quer mudar para uma base C? Então fica log A na base C sobre log B na base C. Bom, isso aqui é uma constante, né? É 1 sobre log 2 na base 3, isso aqui é uma constante, vezes log n na base 3. É uma constante vezes log n na base 3. Né? Acabou. Isso aqui é uma constante vezes log n na base 3. Portanto, log n na base 2 é O de log n na base 3. É O. Está correto. Na verdade, log n numa base desse jeito é log n em qualquer base, né? O de log n em qualquer base, porque é uma constante vezes log n na outra base, né? Então, é tudo O. Enfim. É isso aí, turma.
aqui está só enfatizando aquilo que nós falamos. A notação O também é utilizada para indicar limites superiores para problemas. Limites superiores de problemas, né? Então a gente usa a notação O para indicar limite superior de funções, de algoritmos, né? E de problemas também. Dado o problema da ordenação, qual é o limite superior? Aqui está dando da multiplicação de matriz. Qual é um limite superior para o problema da ordenação? Eu acho que a gente... Será que vai definir aqui? O que é um limite superior para um problema? Eu acho que a gente vai falar disso aqui. Olha lá. Dado um problema, depois a gente faz o exercício com a ordenação. Por exemplo, o da multiplicação de duas matrizes quadradas. Se a gente já conhece um algoritmo tradicional, né? Que gasta tempo. N ao cubo. N ao cubo multiplicações. Que ele precisa calcular N quadrado, que é a matriz solução, né? Para cada uma dessas posições ele faz N produtos. Então N ao cubo. Então, conhecemos o algoritmo para resolver esse problema pelo método trivial de complexidade N ao cubo. Então o problema é multiplicação de matriz. Esse algoritmo trivial é uma solução. É uma solução. Então assim, sabemos assim que a complexidade deste problema, complexidade, não deve superar O de N ao cubo. Complexidade quer dizer o número de operações que eu tenho que fazer para resolver esse problema. Necessários para resolver. Esse algoritmo resolve em N ao cubo. Mas eu não sei se esse é o, né, se esse é o melhor. Mas vamos ler aqui porque a gente vai entender. Assim, a complexidade desse problema não deve superar O de N ao cubo. Uma vez que existe um algoritmo que o resolve com esta complexidade. E dizemos que uma cota superior, ou limite superior para esse problema é O de N ao cubo. Então, O de N ao cubo é um limite superior. Porque a gente sabe uma solução. Então, existe o problema, existem vários algoritmos, várias soluções para esse problema. Uma solução é um limite superior. Por quê? Porque a gente não precisa mais do que isso para resolver esse problema. Porque essa solução resolve. Entende? Ele é um limite superior. Ou cota superior, né? Então, para o problema da multiplicação de matrizes, o algoritmo trivial resolve em tempo N ao cubo. Então, N ao cubo é uma cota superior, ou limite superior. Certo? Mas e daí? A cota superior de um problema pode mudar se alguém descobrir um outro algoritmo melhor. Essa é uma cota superior, é um limite superior. Mas se alguém descobrir um algoritmo melhor, então esse limite superior muda para menos. Entende? Por exemplo, Strassen, esse é um algoritmo que a gente ainda vai estudar. Strassen apresentou em 69 um algoritmo para multiplicação de matrizes de complexidade O de n elevado a log 7, que dá O de n elevado a 2,8. Né? Então, assim a cota superior para o problema de multiplicação passou a ser O de n log 7. Quer dizer, eu tenho um algoritmo melhor. Eu não preciso usar mais aquele antigo, de n ao cubo. Então eu tenho um melhor. Então significa que a cota superior melhorou. Não é mais n ao cubo. É n elevado a log 7, ou 2,807. Entende? É meio que contra, às vezes, a lógica, né? Sei lá. É uma cota superior que vai diminuindo, mas é assim mesmo. Né? Significa que para resolver esse problema, agora que nós temos essa solução, não preciso mais aplicar aquele. Eu uso esse. O pior que eu vou gastar, né, o máximo de operações que eu vou gastar, é isto aqui agora. N elevado a log 7. Porque já existe esse algoritmo. Não preciso gastar mais que isso. Entende? Porque a cota superior, não preciso gastar mais que isso. Mas em 90 apareceu um outro. O de n elevado a 2,376. Então a cota superior baixou. Entende? Então, a ideia da coisa, aproveitar esse espaço em branco aqui, a ideia é isso aí. A gente tem, digamos, uma
marca aí de cotas, né? A gente tem um problema, aqui tem uma solução de ordem n ao cubo, aí isso passou a ser uma cota superior. Mais que isso eu não preciso gastar. Tem algum microfone aí ligado, aí ecoa o som aqui. A vez é do ar-condicionado, aí, agora ficou bom. Se precisar fazer uma pergunta, aí é só ligar. Tá bom. Aí, veja, a ideia é tentar diminuir o limite superior. Tentar achar algoritmos cada vez mais rápidos, melhores, para resolver o problema. Entende? Do outro lado, nós vamos ver já que existe a chamada complexidade intrínseca do problema. Seria um número de operações que menos que ele você não vai gastar nunca. Porque é do problema. Por exemplo, no problema de multiplicar matrizes, duas matrizes, n por n, a solução é uma matriz n por n, né? Nós vamos ter que calcular cada um desses elementos da matriz solução. Então, quantos elementos a gente tem que calcular? N quadrado. Que a solução tem n quadrado elementos. Não tem jeito. Então, essa melhora, ela não vai baixar de n quadrado. Nunca vai baixar. Porque essa é uma complexidade intrínseca do problema. É uma análise rápida e fala, gente, esse problema aí, menos que n quadrado, não dá. Porque só para calcular os elementos lá é n quadrado operações. Porque tem n quadrado de elementos para serem calculados. Entende? Então, do outro lado, a gente vem com essa complexidade intrínseca do problema. Veja que isso independe de algoritmo. Qualquer algoritmo que resolver esse problema vai ter que gastar n quadrado operações. Porque ele vai ter que calcular n quadrado de elementos. Né? Aí vem um outro por algum motivo e justifica que não é n quadrado não, é n quadrado mais um pouquinho. A complexidade intrínseca, entende? Aí a ideia é que isso vem correndo daqui para lá e outro vai correndo de baixo para cima. Até que os dois se encontram aqui, em algum lugar. Fala, opa, o que significa esse encontro aí? É o ótimo. Esse encontro significa alguém achou um algoritmo com essa complexidade e alguém mostrou que a complexidade intrínseca do problema também é o mesmo. Entende? Como no caso, por exemplo, do algoritmo lá da busca sequencial, lembra que nós fizemos essa análise? A busca sequencial trivial gasta n operações de comparação, buscando um x com cada um dos elementos. Né? Mas, por outro lado, a complexidade intrínseca desse problema é n. Porque a gente tem que, no pior caso, comparar o x com cada um dos elementos. Se você deixar de comparar o x com algum elemento do vetor, esse algoritmo vai estar errado. Porque eu olho ele, vejo qual elemento que ele deixou de comparar, aí eu ponho ele naquela posição. Se ele não compara com aquela posição, como que ele vai saber se o x está lá ou não? Tem que comparar. Então é isso aí. Então aquele algoritmo é ótimo. O algoritmo da busca sequencial, num vetor aleatório, né? Sem restrição nenhuma. Essas coisas que a gente está fazendo aqui. Na matriz, procurando algoritmos cada vez melhores. E por outro lado, tem a complexidade intrínseca do problema, que é pelo menos n quadrado. Então, ainda teve outro carinha lá que apresentou um algoritmo de complexidade O2373. Melhorou alguns milésimos a complexidade. Aí ainda tem mais um que melhorou 1 milésimo ainda. Por isso que esse exemplo é bom. Você vai melhorando. Entendeu? O William melhorou ainda mais esta marca para O de n agora, recentemente, 2011. Enfim. Portanto, a cota superior atual para o problema da multiplicação é 2 elevado a n elevado a 2.372. Cota superior atual, tá vendo? Porque isso pode mudar. Né? A cota superior é análoga ao recorde mundial de uma modalidade de atletismo. Isso aqui eu tirei de uma notinha do Xiang. Xiang, conhece o professor Xiang da USP? Ele que gosta de fazer essas comparaçõezinhas, né? Isso aqui é mais para curso de graduação, né? Às vezes o cara não entende direito, né? Então vamos fazer uma comparação. É análogo ao recorde mundial de uma modalidade de atletismo, por exemplo, correr 100 metros. Ele é estabelecido pelo melhor atleta do momento. Cada atleta é um algoritmo. O problema é correr 100 metros.
Aí tem várias soluções, né? Vários algoritmos, vários atletas que querem correr 100 metros. Cada um achando que corre mais rápido que o outro. Né? Assim como o recorde mundial, a cota superior pode ser melhorada por um algoritmo mais veloz, ou por um atleta mais veloz. Os atletas vão tentando diminuir o tempo. Agora tem uma complexidade intrínseca aí desse problema, né? De correr 100 metros. Enfim, acho que tem uma tabelinha aí, uma cota superior, 100 metros rasos. Na verdade, teve um negócio domingo passado, né? Que esse cara correu lá no Rio, né? Não bateu o recorde, então, né? Não bateu o próprio recorde. Então, isso aqui são os recordes. Quer dizer, os algoritmos. Até 88, o algoritmo era o melhor algoritmo, né? O melhor corredor fazia 100 metros em 9,92. Depois foi diminuindo. Então, a cota superior foi diminuindo. Agora, alguém às vezes pode provar, olha, ninguém consegue baixar esse negócio aí de 9, digamos, 50, ou então de 9, por algum motivo, porque foge à estrutura do ser humano bater 100 metros em menos de 9, por algum motivo, né? O cara prova isso aí. Então, 9 passa a ser uma cota inferior. Passa a ser uma cota inferior. Aí fica esse gap, esse espaço, né? Esse buraco, que ou o cara chega na cota inferior, ou alguém pode mostrar que não é 9, é 9,20, lá o limite do ser humano, né? Não dá mais para fazer menos que isso, ou 9,30 e 9,40, de forma que a ideia é encostar esses dois. Mas é difícil, tá vendo? É difícil. Então é mais ou menos assim a ideia. Às vezes é possível demonstrar que para um dado problema, qualquer que seja o algoritmo a ser usado, o problema requer pelo menos um certo número de operações. É a tal da complexidade intrínseca aqui, hein? Às vezes é possível demonstrar, às vezes, que para um dado problema, qualquer que seja o algoritmo a ser usado, o problema requer pelo menos um certo número de operações. Como lá o da busca. Qualquer algoritmo tem que gastar pelo menos N comparações. Né? Na ordenação também a gente conhece, né? Qualquer algoritmo de ordenação tem que gastar pelo menos N log N comparações. É um limite superior. Acho que a gente vai demonstrar isso aí. É um limite, desculpa, inferior. É N log N. Uma vez que você tem um algoritmo que faz essa marca, porque se N log N é um limite inferior para ordenação, significa que nenhum algoritmo pode baixar disso. Imaginando o caso geral, né? Tem lá os casos particulares, se você sabe o intervalo dos números, você pode até fazer em tempo linear, mas em caso geral, o limite inferior é N log N. Aí os algoritmos vêm tentando encostar nessa marca. Aí, como existe algoritmo que encosta nessa marca, né? Quicksort, Heapsort, que nós vamos ver, Merge Sort, né? Então, esses são algoritmos ótimos. Ótimos. Uma vez que a gente encosta nessa marca, você pode parar, que o problema, digamos, está terminado. Do ponto de vista, né, que você não vai achar coisa mais rápida. Né? Então, o problema requer pelo menos um certo número de operações. Essa complexidade é chamada de cota inferior, ou lower bound, do problema. Para o problema da multiplicação de matrizes quadradas, n por n, apenas para ler os elementos das duas matrizes de entrada ou para produzir os elementos da matriz produto, leva tempo O de n quadrado. Assim, uma cota inferior trivial é ômega de n quadrado. Cota inferior é representada por esse ômega, por essa letra. Daí é que vem a história do ômega. Então, O é uma cota superior, ômega é uma cota inferior. Se um algoritmo tem uma complexidade igual à cota inferior do problema, ele é assintoticamente ótimo. Ou simplesmente algoritmo ótimo. Acho que esse A é craseado, né? E não agudo. Então é ótimo. Se ele encosta, tem a mesma complexidade da cota inferior, ele é ótimo. Como o Quicksort é ótimo, como etc. Mas é difícil isso aí, sabe? Na verdade, na maioria dos problemas, como a gente vai ver lá para frente, a gente não sabe nem
nem se tem solução polinomial. Lembra da história dos NP difíceis e tal? A gente nem sabe se existe solução polinomial. Professor, né? O ótimo seria ideal ou não? O ótimo seria o ideal, exatamente. O que a gente busca. Né? O ótimo é o ideal. Às vezes a gente está de posse de um algoritmo ótimo e não sabe, né? Porque, por exemplo, como nesse da matriz aqui, veja, aqui, ó. O melhor que se conhece é n elevado a 2,372. Mas um limite inferior que a gente conhece é o trivial, que é n quadrado. Então ficou esse espaço aí, tá vendo? Entre o n quadrado e o n elevado a 2,372. Esse espaço precisa ser fechado. É difícil, claro. Então, pode ser que esse algoritmo aqui, por algum motivo, seja ótimo. A gente só não sabe argumentar que o limite inferior, na verdade, é ele. Entende? Pode ser que a gente apenas ainda não aprendeu a argumentar. Que, ó, não é n quadrado não, cara. O limite inferior é n elevado a 2,372. Qualquer algoritmo tem que gastar esse tanto aqui de operações. Por causa disso, daquilo outro, pronto. N elevado a 372. Aí esse algoritmo passa a ser ótimo. Entende? Ou então, pode ser que o ótimo é n quadrado e... magicamente a gente consegue multiplicar. Né? Exatamente, Pode ser que o ótimo é n quadrado e a gente ainda não achou esse algoritmo. Entende? Então fica esse espaço aí para ser preenchido. Pelo jeito é difícil, né, cara? E, ó, o cara para baixar 1/1000 aqui, pelo jeito, deve ter suado a camisa, né? Bastante. Enfim. Aquele do Strassen lá, o primeiro, nós vamos estudá-lo mais para frente. Esse aqui, ó, de n elevado a log 7. É uma aplicação de uma técnica que a gente vai estudar lá. Exemplo da aplicação de divisão e conquista. Enfim. Enfim, é isso aí. Marcelo, só por curiosidade, mas aquelas outras soluções, por acaso, também usaram divisão e conquista ou não? Você sabe dizer? Oh, não sei, viu? Aquela primeira do Strassen, sim. Strassen, sim. As outras, eu não sei. Não, desculpa. As outras, a próxima melhorou o Strassen. Melhorou. Deu uma melhorada nele. Porque ele faz divisão e conquista e mais algumas coisas. Esse outro fez a divisão e conquista que veio, e nessa algumas coisas falou, vamos fazer assim. Entendeu? Aí deu uma melhorada. Agora os outros eu não sei. Não cheguei de estudar os outros. Mas tem muita melhora no que ele fez. Bom, aí tem essa história da ordem ômega, que funciona como limitante inferior. Então, o cálculo aqui, as coisas aqui é parecida com o O. Só que a gente está olhando para baixo agora. Olhando para baixo. Então, a expressão F igual a O de G tem o mesmo sabor que F menor ou igual que G. Que é menor ou igual que uma constante vezes G, né? Então, o G é um limitante superior. Então, digamos que ela tem esse sabor. Da F está por baixo da G. Agora, precisamos de um conceito que tem o sabor de F maior ou igual que G. Que é o do ômega. Então, dadas funções assintoticamente não negativas, f e g, dizemos que f está na ordem ômega de g, e escrevemos f igual a ômega de g, se f é maior ou igual que cg. Veja, só mudou a igualdade. Lá era menor ou igual, aqui é maior ou igual. Para algum c positivo e para todo n suficientemente grande. Quer dizer, a partir de um certo ponto, acho que é isso que está dizendo aqui, ó, em outras palavras, f é ômega, se existe um inteiro positivo c e um número n0, tal que, a partir de n0, o f é menor ou igual que cg. Desculpa, maior ou igual. Então a ideia intuitiva que a gente faz é como se a CG tivesse aqui e a F, uma hora ela passa e não volta mais. Então, a partir de um certo ponto, não precisa ser o ponto exato onde ela passa por cima. Qualquer ponto aqui na frente, a partir desse N0, o F é maior ou igual que CG. É isso. Para trás não importa o que acontece.
Então essa é a ideia. Então é a mesma coisa, só que a gente quer mostrar um limitante inferior agora. Qual a relação entre O e ômega? Ó, se F é maior ou igual que CG, né? Passa o C do lado de lá, né? G é menor ou igual que CF, né? 1 sobre CF, que é uma constante vezes F, né? Ou seja, G é O de F, né? Se F é ômega de G, G é O de F, ou o contrário, né? Se F é O de G, G é ômega de F, né? É por causa que a constante, o C é positivo, 1 sobre C é positivo também, a constante não precisa ser maior que 1, pode ser qualquer constante positiva. Entende? Se F é maior ou igual que CG, passa o C para o outro lado lá, para o lado esquerdo, vai ficar 1 sobre CF maior ou igual que G, né? Quer dizer, do ponto de vista do G, G é menor ou igual que 1 sobre CF. Então, G é menor ou igual que uma constante vezes F. Então, G é O de F. Então, se F é ômega de G, G é O de F. Ou se F é O de G, G é ômega de F. Tanto faz. Essa é a relação entre O e ômega. Aí vem os exercícios aqui que é similar ao outro lá, né? Só que aqui a gente tem que mostrar que a F está por cima, né? F é maior ou igual que CG. F é maior ou igual que CG. Por exemplo, seja N, KK, o número de combinações de N objetos tomados KK. Mostra que N sobre N 2A2 é ômega de N quadrado. Então as coisas aqui, os limitantes superiores e inferiores, funcionam da mesma coisa aqui no O. A mesma intuição que a gente tem para o O, vale aqui para o ômega. Se uma função é quadrática, ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente por uma função quadrática. Se ela é quadrática, né? Então, ela é O de N quadrado, ela é ômega de N quadrado. Agora, estudando aqui a teoria, no caso particular aqui da teoria, a gente precisa mostrar de acordo com a definição, né? Precisa fazer as contas e mostrar que realmente é maior ou igual que uma constante vezes N quadrado. Então, combinação de N2A2, por exemplo, exercitando esse primeiro aqui, né? Fazendo esse primeiro aqui, combinação de N2A2, pela formulinha, né? É N menos 1 sobre 2, né? N menos 1 sobre 2. Temos que mostrar que isso aqui é maior ou igual que uma constante vezes N quadrado. Então, vamos ver. Vamos separar as coisas aqui. Isso aqui é igual a N quadrado sobre 2, né? Menos N sobre 2. Bom, aqui a gente já tem uma constante vezes N quadrado, que é N quadrado sobre 2, né? Meio vezes N quadrado. Só precisa livrar desse menos N sobre 2. A gente pode fazer assim, isso aqui, porque é o que a gente quer, né? Maior ou igual. Tem que mostrar que é maior ou igual que uma constante vezes N quadrado. A gente pode fazer assim? Será? Não, né? Porque veja, o N quadrado sobre 2 está dos dois lados. Agora do lado esquerdo ainda tem menos. Menos. Quando o N cresce, esse menos vai diminuindo. Né? Então não dá para fazer assim direto. Não dá para fazer assim direto. Tipo o que nós fazíamos lá no outro, né? Não dá. Então, quando a história é essa, uma coisa que dá para fazer... vamos ver. Tem que ser alguma manipulação algébrica. Pode ser assim, ó. Você pega um pouco do termo de ordem maior e separa, que é o N quadrado sobre 2, separa ele em 2, tira um pouquinho dele para combater esse menor aí. Ele vai brigar com esse menor. Alguma coisa assim, ó. Por exemplo, separa em 2. Isso aqui a gente pode escrever assim, né? A gente pode escrever assim. Isso aqui é igual N quadrado sobre 4 mais N quadrado sobre 4. Vou dividir no meio. Entende? 4 é menos N sobre 2. Não é a mesma coisa? Só dividimos N quadrado sobre 2 no meio, né?
Tiramos uma partezinha com ele. Por quê? Porque agora a gente olha para isso aqui, ó. Em vez de olhar o n sobre 2, a gente não pode descartar. Mas esse cara aí, n quadrado sobre 4 menos n sobre 2, isso em algum momento fica positivo, não fica? Na medida que o n cresce? Por causa que o n quadrado, mesmo tendo 4 no denominador, o n quadrado é maior que n, quando o n cresce. Entende? Então, uma hora isso vai ficar positivo. Se você quiser descobrir, é só você resolver essa inequação. N quadrado sobre 4 menos n sobre 2 maior ou igual que zero. Pode descobrir algebricamente, pode descobrir no chute. A partir de quando que n quadrado... Vamos ver. Agora a gente faz um esboço. Agora você abre um parêntese aqui e faz um rascunho. Vamos dar uma estudada melhor, só para a gente entender. Quando que n quadrado sobre 4 menos n sobre 2, quando que isso aqui é maior ou igual que zero? Você pode resolver a inequação, né? Mas a gente pode colocar n em evidência, quem sabe? Vamos ver, será que fica mais claro? Coloca n em evidência. Aqui fica n sobre 4 menos meio, né? Ora, quando que isso é maior ou igual que zero? Quando n sobre 4 menos meio for maior que zero, né? Porque o... né? Então, quando que n sobre 4 menos meio, quando que isso aqui é maior que zero ou maior ou igual que zero? Quando n sobre 4 é maior ou igual que meio, né? Ou seja, n maior ou igual que 2, né? 4 sobre 2 é n maior ou igual que 2. Isso aqui resume tudo. Significa que n maior ou igual que 2, esta expressão aqui é maior ou igual que zero. Entende? Porque tudo veio dela. Né? Porque para n igual a 2 dá 2 ao quadrado 4 sobre 4, 1, menos 2 sobre 2, 1, menos 1, 0. Exatamente. O 2 é o zero dessa função. Mas quando n é maior que 2, 3, por exemplo, vai dar 3 ao quadrado sobre 4, que é 9 sobre 4, que dá 2 e pouquinho, menos 3 sobre 2, que dá 1,5. É exatamente. Ele fica positivo e... Um zero dessa função é o zero, o próprio zero, n igual a zero, né? Então, você vê, se for fazer o gráfico dessa função, agora a gente já entende ela melhor. Vou apagar aqui. Agora nós já entendemos esse negócio. Se for fazer o gráfico dessa função, qual função? Esta aqui, ó, n quadrado sobre 4 menos n sobre 2. Isso aqui vai dar, o zero dela vai ser 0 e 2. O ponto onde ela cruza o eixo x. Vai ser 0 e 2. Ela é uma parábola, né? Com a concavidade voltada para cima. É isso aqui, ó. Não precisa de tudo isso. Mas é só para a gente entender. Né? Ou seja, para n maior ou igual que 2, aquela expressão é maior ou igual que zero. E agora nós podemos dizer que isto aqui, ó, isto aqui tudo é maior ou igual que a gente quer, né? É maior ou igual. A gente confunde. Isso aqui é maior ou igual que n quadrado sobre 4. Certo? Ó, maior que n quadrado sobre 4 para n maior ou igual que 2. Entende? Então, isso é maior ou igual que n sobre 4, porque para n maior ou igual que 2, aquilo que está dentro da circunferência lá fica positivo. Fica maior que zero. Então, ou seja, a primeira expressão lá é maior ou igual que n quadrado sobre 4, ou seja, 1/4 de n quadrado. Portanto, isso é ômega de n quadrada. Ômega de n quadrada. Agora o cálculo é o contrário, a gente tropeça às vezes. Tem que tomar cuidado. Ou se só aumentar o grau. Então. Outra é só aproveitar os negócios. Parece que você tem que pensar. No
caso do O, você só aumentava o grau do polinômio. E nos negativos você jogava fora. Ou se era negativo, você jogava fora. Negativo você pode jogar fora no O, mas aqui não pode. Então, dá essa coisinha aí, né? Dá essa coisinha. Vamos fazer mais esse 2 aí, né? Só para exercitar um pouco mais, né? Parecido com o antigo, né? Só que agora é ômega. Entendido isso aqui, mais ou menos? Qualquer dúvida, tenta refazê-lo, tal. Estamos seguindo a definição. Estamos seguindo isso aqui, ó. Para provar que é ômega, tem que provar isso aí. F é maior ou igual que CG a partir de um certo N0. Para todo N maior ou igual que N0. É só isso. Então vamos tentar mostrar aqui esse segundo aí. 100 log N menos 10N mais 2N log N está em ou é igual a ômega de N log N. Pode apagar isso aqui? Pode, né? Vamos fazer aqui. Então tenho que mostrar que esse 100 log N menos 10N mais 2N log N. Temos que mostrar que isso aqui é menor ou igual, maior ou igual, exatamente, maior ou igual. Temos que mostrar que uma constante vezes N log N a partir de um certo N0. Então vamos desenvolver essa expressão. Não vamos considerar essa igualdade. Vamos desenvolver essa expressão e mostrar que ela chega lá. Vamos ver. Então isso aqui a gente quer sempre diminuir. Quer sempre diminuir. Né? F é maior ou igual que CG. Diminuir assim, mostrar que é maior ou igual que uma constante vezes N log N. Queremos sempre, né, achar um limite inferior. Bom, veja, aqui, uma coisa que dá para fazer parecido com a técnica anterior é os termos aí que tem coeficiente positivo, esse a gente pode jogar fora. E de ordem menor. Por exemplo, 100N. 100 log N. 100 log N, você pode descartá-lo. Então isso aqui é maior ou igual? Podemos escrever assim, né? Vou só trocar a ordem aqui, vou colocar 2N log N, exatamente. Isso aí, menos 10N. Isso é maior ou igual. Para N maior ou igual que 1, né? Porque que a gente está só diminuindo. Tiramos um fator positivo. Imaginando aí. N maior ou igual que 1. Isso aqui vale para todo N maior ou igual que 1. Porque log de 1 é 0 e log maior do que 1 é positivo. Esse log é tudo na base 2, hein? A gente não precisa disso, mas uma hora pode precisar. Agora, veja, a gente de novo não pode jogar o menos 10N fora, né? Simplesmente. Porque jogar o menos 10N fora, a gente aumenta a expressão, né? A gente quer diminuir. A gente quer mostrar que isso aqui é maior ou igual que 2N log N, ou qualquer constante vezes N log N. Queremos manter o maior ou igual. Então não podemos dizer isso aqui, né? Entende? Porque o outro lá de cima, se n igual a 1, ele já tem o 2n log n, ainda tem menos 10, ele não é maior. Né? Não podemos fazer isso. Então o que a gente faz? Pega um pouquinho do fator de maior ordem e põe ele para brigar com o outro, com o negativo. Então, 2n log n, então a gente pode escrever assim, n log n, vamos tirar vamos tirar metade dele.
Não precisa ser isso. Posso escrever n log n mais n log n, né? Entende isso? Só um algebrismo aí. Por que nós estamos fazendo isso? Agora a gente vai olhar para isso aqui, ó. Agora nós vamos olhar para isso aqui, ó. Isso aqui. Isso em algum momento é positivo, não é? Quando esse n... Porque esse n é igual a esse n. Quando log n for maior que 10, isso aí fica positivo. Quando que n é maior ou igual que 10? Quando log n, né? É maior ou igual que 10. Quando n for maior ou igual que 2 a décima, né? 2 a décima. Aí a gente vê direto, né? Não precisa nem separar, fazer uma conta separada e tal. Então veja, então a gente pode dizer, então isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui em algum momento ele é positivo. Maior ou igual que 0 para n maior ou igual que 2 a décima. Não é? Que o log fica maior que 10. Bom, aí então a gente pode fazer isso aqui. Falar que esse cara, esse sim, esse agora é maior ou igual que n log n. E só. Para n maior ou igual que 2 a décima. Agora a gente diminuiu. Agora nós temos uma constante vezes n log n, onde a constante é 1, né? 1 vezes n log n. É só um algebrismo, entende? Um algebrismo, faz alguns exercícios, aí fica prático nisso. Aqui não tem mais? Não tem, cara. Só tem esses três. Enfim. Pode pegar também exercício daquela lista anterior, né? Tudo que é O de 1, F é O de G, G é ômega de F. Se quiser exercitar mais, é só pegar aquele lá e ir fazendo o contrário. Entende isso? O tipo de conta? Então, quando é positivo, joga fora. Quando é negativo, aí você pega o de ordem maior, pega um pedacinho para combater aquele negativo. Aí joga fora um pedaço grande junto. Enfim. Então isso é ômega. Bom, aí tem o θ, né? E quem que é o θ, lembra? Então, além dos conceitos que tem o sabor de F menor igual que G e F maior igual que G, precisamos de um que tem o sabor de F igual a G. Aí é o θ, né? O θ acaba não tendo nada de novo, né? Em outras palavras, F igual a θ significa que existe positivo, inteiros, números positivos, não precisa ser inteiro, números C e D, tais que CG, quer dizer, o F está entre o G por cima e por baixo multiplicado por constante. F maior ou igual que CG e é menor ou igual que DG. Para todo n suficientemente grande. Então, F igual a θ de G é uma informação importante, hein? Você faz um algoritmo lá e fala, olha, o número de operações que ele executa é θ de n quadrado. Não, θ, do ponto de vista de algoritmo, falar que o número de operações que ele executa é θ de n quadrado, quer dizer que ele faz n quadrado operações no pior caso e no melhor caso. Entende? Quer dizer que em qualquer caso ele faz n quadrado operações. Por exemplo, sei lá, um bubble sort sem nenhuma otimização.
em geral, a gente coloca ele, né? Cada iteração ele dá uma varrida no vetor, né? Trocando em ordem os elementos, ele acaba colocando o maior elemento lá na posição mais à direita, né? Na posição dele. Aí você varre de novo e coloca o próximo lá, maior elemento. Em geral a gente põe uma comparação ali, porque se você dá uma varrida no vetor e não troca ninguém, significa o quê? Que já está tudo ordenado, né? Se você troca alguém, você varre de novo. Então você pode fazer uma otimizaçãozinha e, por exemplo, se o dado de entrada for um vetor já ordenado, ele faz a primeira passada, vê que está tudo ordenado, executa N operações e acabou. Entende? Mas se você não faz essa otimização, deixa ele rodando o tempo todo, ele vai fazer N quadrado comparações, não vai? Que vai fazer N-1, mais N-2, mais N-3, mais N-4, vai dar N quadrado de comparações. Então, ele falar que um algoritmo é teta, significa que ele executa um tanto de operações no pior e no melhor caso. Por isso que algoritmo a gente sempre representa, né, na maioria das vezes, pela notação O. A gente dá um limite superior, fala, olha, mais que isso de operações ele não faz. Porque o algoritmo sempre tem o melhor caso, que ele entra, às vezes já está tudo correto e sai. Né? Ele pode fazer até um número constante de operações, em muitos casos. Por isso a gente usa representar pela notação O. Mas quando você representa pelo θ, você já está dando o melhor e o pior caso ao mesmo tempo. Entende? Esse é o θ. Aí o θ, do ponto de vista de um problema, aí é aquela história anterior lá que nós vimos. O limite superior. Se você tem um problema, ordenação. Qual que é o melhor algoritmo? É o quicksort, que gasta tempo n log n. Então, esse é o O. Então, n log n, o limite superior para esse problema é O de n log n. Mas também, por outros motivos lá, que eu acho que a gente vai até estudar mais para frente, o limite inferior também é n log n. Então, os algoritmos que têm essa complexidade são ótimos. Então, para o problema da ordenação, né, para esse problema, né, a complexidade dele é θ de n log n. Porque o limite superior é n log n, o limite inferior é n log n. Então, esse problema tem complexidade θ de n log n. Em geral, isso é difícil, para problemas em geral. É difícil conhecer o limite inferior. Superior, basta ter um algoritmo, esse é um limite superior. Né? Agora, limite inferior é difícil de mostrar, viu? Para certos problemas. Para muitos problemas. Bom, aí vem os exercícios aqui, mas provar um θ, na verdade são dois exercícios, né? Provar um O e provar um ômega. É o exercício anterior. Então, isso aqui, se for fazer um desse, divide em duas partes. Então, para dizer que ele é θ, ele é O e ele é ômega. Tem que provar os dois. Aí, acabou. Essa parte aqui Existem outras notações, Ozinho, sei lá o que tal, mas deixa para lá isso aí, ainda bem. A gente não precisa ficar, não vamos ficar um expert em notação assintótica, não precisamos disso. Saber tudo que existe. Não, vamos para frente. A ordem θ aí, eu posso afirmar que ela é o caso médio de execução do algoritmo? É o caso? Médio. Ué, se você tem um algoritmo que é θ, por exemplo, digamos o bubble sort lá sem nenhuma, ou o quick sort, né? Selection sort, acho que é, né? Que tem o θ de n quadrado, ele é sempre n ao quadrado, né? No pior e no melhor caso. Aí acaba sendo médio, também sendo n quadrado, né? Mas aí a gente poderia, por exemplo... Afirmar, né? Se você provar isso aí, você fala assim, se provar que o algoritmo é θ de alguma coisa, então eu posso afirmar que o caso médio dele é sempre ele. É sempre ele. Vai ser sempre, né? Toda a rodada dele vai gastar n quadrado, qualquer execução vai gastar n quadrada. Ele já não é mais θ.
Se você provar, então... Tem Não, que... se você provar. Se você otimizar. Mas é correto, então, a gente usar essa ordem teta para caso médio. Sim, pode ser, Pode ser. exatamente. Tem alguns autores que usam essa, né? Aham. O caso médio, Que a hora que apresenta a notação teta, ele apresenta como caso médio. porque a notação teta é bem precisa, ela dá o limite superior e inferior. Então, o médio, se o inferior é igual ao superior, o médio está aqui também, né? Então, faz sentido, exatamente. Então, mas aí fica... Parece que que fica um caso pouco médio, confuso, porque médio, parece que o caso é o médio nem sempre é o ótimo, exatamente, né? Se tem o Não caso fica médio, é confuso o caso comum, né? Porque quando você fala muitas vezes, né, o caso médio, Uhum. não dá essa impressão de que seria o ótimo. E essa que Não, é o caso médio do algoritmo. Sim. Não quer dizer que é o ótimo do problema, né? Por exemplo, como ele falou, o selection sort pode ter o caso, a complexidade dele, θ de n quadrado. Então ele é um algoritmo de ordenação que gasta tempo θ de n quadrado. Quer dizer, no pior e no melhor caso, ele gasta tempo n quadrado. Só que o problema da ordenação tem cota inferior, né? N log n. Então, o algoritmo gasta isso de tempo, mas ele não encosta no ótimo. Ele não é o algoritmo ótimo. Entendeu? Então, uma coisa é o algoritmo. O algoritmo outra coisa é o problema. Um problema tem vários algoritmos para resolvê-lo. Pensa, o problema da ordenação. Né? Então, seria Tem mais vários correto algoritmos. Então seria mais correto falar em caso médio para um problema, de repente. Ou não? Eu acho que deve ser o algoritmo. Algoritmo. Eu acho que é melhor, faz mais sentido do algoritmo, né? Sei lá, o quicksort tem caso médio N log n. O O caso médio do quicksort é N log n. Porque na média, né, tanto né, ele sempre roda nesse tempo. É delicado, né? Essas análises. Formalmente é isso aqui. Quer mostrar que alguma coisa é θ, tem que mostrar que é O e tem que mostrar que é ômega. Enfim. Então é isso aí, cara. Vamos pra frente. Deixa eu ver mais coisas aqui, ó. Adivinha?